Olá, eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Nihilista e hoje nós vamos aqui fazer uma viagem desde os primórdios da humanidade até a atualidade, para tentar compreender como surge o sentimento religioso, que ainda domina os padrões psicológicos da humanidade atual. Vamos começar nos primórdios, quando o homem ainda era um ser em transição entre um símio e o Homo sapiens. Imagine os primeiros agrupamentos de humanos que ainda não possuíam linguagem, mas que já possuíam algum indício de raciocínio, de consciência, que já se destacavam em relação aos outros animais, que até mesmo já começavam a utilizar pequenos instrumentos. Esse homem primitivo, ele temia os predadores, ele temia a noite, porque sem visão, sem a luz do sol, ele poderia ser facilmente atacado por um predador. E aí, esse homem primitivo, quando ele via algum tipo de movimento, vamos dar um exemplo de um arbusto balançando, chacoalhando, ele fugia, porque ele imaginava que podia ser um predador ali por trás daquela vegetação, tendo como por objetivo devorá-lo. Então ele fugia. E ainda que não fosse nada, ainda que não existisse nada, fosse só o vento, ou fosse uma criatura inofensiva, isso era importante para a manutenção da espécie. Porque para a natureza é melhor que o indivíduo fuja, a criatura fuja, do que enfrente ou ignore aquela situação, porque realmente pode ser uma situação potencialmente perigosa. Então é uma grande vantagem evolutiva os mamíferos, fugirem de ameaças, de supostas ameaças, ainda que não tenha nada de, como eu falei, de perigoso ali. Então isso foi uma vantagem evolutiva. Agora, você imagina que esse homem, com medo da noite, com medo da escuridão, sempre olhando para o céu e aguardando o dia, aguardando o sol surgir para trazer a claridade, para trazer a luz, para trazer mais proteção, Mas você imagina só, esses seres primitivos começaram também a entender, assim que desceram das árvores, assim que começaram a andar eretos, começaram a compreender que, se unindo, seria mais fácil combater esse mal, ou esse perigo, ou esses predadores, ou esse perigo desconhecido. Quase sempre era associado com ser devorado, ser destruído. Então começaram a surgir os primeiros agrupamentos sociais, onde os indivíduos se reuniam para se proteger. E depois, com o advento do fogo, com a era do fogo, começou a se cozinhar a carne, que nós somos os únicos animais que fazemos isso, facilitando até mesmo a digestão dessa carne. Começou-se a fazer as reuniões sociais para se alimentar, que era a base da sociedade, era se reunir para se alimentar, e daí vinha a reprodução também, propiciava a reprodução, ou seja, garantindo assim um fortalecimento e uma melhor adaptação da espécie. Mas o medo era algo sempre presente.
Essas reuniões eram suscitadas pelo medo, pela necessidade. E o que ocorre? Indo mais adiante, né? Nessas épocas, quando o homem começou já a desenvolver linguagem, quando começou a ter até uma certa hierarquia dentro dos seus grupos, quem liderava esses grupos quase sempre eram indivíduos que tinham uma visão um pouco além da maioria. Então eles começavam a pensar sobre como seria, como o mundo teria surgido, como a vida teria surgido, e fazendo uma associação com o seu próprio meio, onde o pai se une à mãe e gera um filho, onde o pai quase sempre é aquele que caça, traz a comida, aquele que dá a proteção, que cuida do grupo. E o pajé, né, nas sociedades indígenas, o líder religioso começou a surgir nesses grupos primitivos, porque era alguém que tinha um entendimento maior e fazia certas analogias que a maioria não tinha condições. E aí começou a surgir a ideia, né, politeísta, de ver Deus, ou o grande pai, ou na natureza, ou nos astros. O sol acabava sendo o grande pai, a lua a grande mãe, e a natureza era filha, a vida era filha, né, desses deuses. O próprio homem era filho desses deuses. Depois, com o passar do tempo, indo mais além, esses deuses começaram a ser, no que se conhece como totemismo, colocado na forma de animais. Certos animais eram reverenciados como deuses. Certos animais não se podia abater, não se podia matar, porque eram sagrados. Até hoje na Índia, a vaca é um animal que não se pode ferir, matar. Seria praticamente um cachorro aqui na nossa sociedade. As vacas andam pelas ruas, as vacas são animais de estimação. Você tem um respeito pelas vacas. Né? Isso é totemismo. E indo mais além, né, caminhando nessa evolução da sociedade, essa ideia de divindade, de seres divinos, esse sentimento religioso por algo superior a você, tanto na parte do bem como na parte do mal, esse maniqueísmo foi se desenvolvendo na forma de deuses antropomórficos. Começaram, né, a existir deuses para todos os eventos da vida. A vida se tornava sagrada em todos os seus aspectos, nessas sociedades ainda primitivas. E geralmente eram associados, né, a eventos da natureza. Tinha o deus do trovão, tinha a deusa da fertilidade, tinha o deus da guerra, tinha o deus do amor, da beleza, vários deuses. Deuses associados à alimentação, à reprodução, à sabedoria. E mais ou menos, né, quando começou a surgir a civilização de uma forma mais organizada, né, que a história afirma que deve ter surgido ali no Egito Antigo, e um pouco antes nos Sumérios, mas o Egito realmente consagrou uma sociedade muito mais organizada, se consolidou, né, como uma sociedade mais organizada, mais civilizada. E houve um faraó chamado Akenaton, que foi um dos primeiros faraós que sugeriu o monoteísmo, a ideia de sol central, a ideia de um único Deus, acabando com todas as outras divindades. Porque o Egito era muito desenvolvido na parte de astronomia e até na parte de religião. A religião dos egípcios era cerimonial e tinha muitos aspectos filosóficos que antes não se via. E quando se instituiu um Deus único, se fez isso uma grande revolução, partindo de um primitivismo para uma sociedade mais centralizada. Se mudou os parâmetros de pensamento. Partindo do Egito, surgiu a religião hebraica. Os hebreus também
tirando essas ideias dos egípcios de um Deus único, um Deus Sol, que no Egito era conhecido como Osíris, depois seu filho Horus, e tinha a mãe Ísis, né? Essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ali se formou, se teve a primeira vez, né, no Egito Antigo, a primeira vez de que se tentou dizimar os outros deuses, né, e ter um Deus forte, um Deus no topo da pirâmide, uma religião centralizada, não mais dispersa, mas centralizada no único Deus. Então, isso, né, os hebreus receberam essa herança cultural do Egito e muito da Bíblia, muita coisa, né, do Pentateuco, né, que são os 5 livros da Bíblia, supostamente escritos por Moisés, que supostamente foi um poderoso criado, um poderoso príncipe egípcio, né, que depois se descobriu escravo e aí saiu do Egito, toda essa história, né? Mas assim como a religião judaica tem forte herança no Egito, o Egito tem forte herança na civilização suméria. Então, a partir daí, só houveram cópias de mitos, cópias de histórias anteriores. Porque essa ideia de sol como pai, né? A lua como mãe, sem luz própria, né? Que depende do sol para ter luz, e essa ideia da vida sendo um grande filho, por isso que Jesus é chamado Filho do Homem, todos esses conceitos, né, se estruturaram numa sociedade patriarcal. Porque, por analogia, né, o que eles criam era o que eles praticavam na sua organização social. Então Deus passou a ser um Deus guerreiro, né, um Deus carniceiro, um Deus que odiava mulheres, um Deus que odiava os outros povos de outras nações, um Deus controlador, que exigia que se obedecesse às suas leis de forma inquestionável, doutrinária e ditatorial, que era a sociedade patriarcal estruturada ali naquele período onde surgiu a religião judaica. E aí foi se seguindo com o tempo, né? Houve revoluções na sociedade, os grupos de escravos, os grupos menores, os miseráveis, que o sistema piramidal esmaga a população que está na base. Começou-se a gritar, a se querer gritar, começou-se a ter revoluções, exigindo maior liberdade, exigindo também maior qualidade de vida. Havia muitas revoltas entre escravos, entre populações menores de miseráveis. E existia uma necessidade de se mudar, de se renovar esse sistema de coisas, para atender esse clamor, que poderia sim chegar a um caos social. Porque os antigos deuses estavam sendo questionados. Isso aconteceu entre os hebreus e isso aconteceu também na Índia. Muito antes da história de Jesus, né? 500 anos antes da história de Jesus, que a história também na Índia é muito parecida, né? Os Vedas tinham vários deuses, eram várias divindades, né? E um sistema de castas rigoroso existia na Índia, e era vitalício, ou seja, você nascia pobre, morria pobre, né? Você não podia mudar de classe, sistema de castas. Você podia nascer um pobre inteligente, mas você não ia ter direito a nada. Ia ser só um pária, um excluído. Ia catar fezes e ia viver na miséria. E a mesma coisa se você nascesse numa classe alta. Por exemplo, de sacerdote. Mesmo que você fosse um imbecil, você era questão vitalícia. Você nascia sacerdote, morria sacerdote. Então era esse sistema de castas, que foi contestado por Siddhartha Gautama, chamado Buda, o Iluminado, que era um príncipe também da elite, da aristocracia, que começou a contestar, né, o sistema de castas e começou a contestar por que os miseráveis também não teriam direitos,
né, a evoluir, a se melhorar. Ele começou a observar que tinha controle político muito forte, fez uma revolução através do budismo. Isso lá na Índia. Da mesma forma, no Egito ali, quando surgiu esse Deus solar, pai, né? O pai é sempre a figura central dentro de uma família tradicional. Ainda mais antigamente, quando era o pai que tinha o poder de trazer o alimento para casa e a mãe simplesmente cuidava dos afazeres domésticos e dos filhos. Então o pai era a figura central, né? Por isso Deus era a figura central. E Cristo, né? Quando surgiu essa mitologia cristã, que já existia antes no mitraísmo, mas o cristianismo foi muito bem aceito pelas grandes massas de miseráveis, de ignorantes, virou um mito, o ideal para pobres, escravos, excluídos, miseráveis, um Deus que se fez homem, né? Um Deus que estava entre os homens, para os homens, e que dava também salvação aos pobres, né? Aos miseráveis, trazia liberdade para os escravos, para os cativos. Então, como nós podemos ver, a religião foi evoluindo, sem nunca evoluir na realidade. A religião sempre foi a mesma coisa que era, a mesma essência dogmática, servil, idólatra. Só se troca, primeiro Deus era a natureza, né? Era o que podia te trazer a luz, te trazer proteção, te trazer colheitas. Depois isso virou vários deuses, né? Que você começava a ver deuses em todos os aspectos da vida. Né? Depois isso se centralizou num Deus único, tirano, cruel, e depois se tornou um Deus mais brando, que é Jesus, e que na Índia lá é Buda. Então parece que a coisa vai evoluindo, o controle vai mudando de acordo com o que a sociedade exige. Então a gente pode ver como surge o sentimento religioso a partir de bases primitivas, emocionais e principalmente o medo. O medo, que é algo que acompanha o ser humano desde que ele nasce, desde que ele começou a pensar pela primeira vez, desde que os primeiros agrupamentos de humanos começaram a pensar. Diferente dos animais, né, que só fogem, porque o animal segue esse mesmo padrão. Né? Qualquer coisa que ele se assusta, ele foge. Porque isso é uma vantagem evolutiva. Fugir é necessário à natureza. Quem enfrenta pode acabar morrendo, mas o que foge, ele se preserva. Ele se adapta melhor. Né? Nem sempre o mais forte na natureza é aquele que é mais forte fisicamente. Muitos agrupamentos de animais simplesmente sobrevivem por não lutar. Sobrevivem por estarem isolados, sem predadores ou com menor número de predadores. Mais acomodados, né? Quem enfrenta, a luta sempre elimina espécies. Aí é a seleção natural. Conflito, né? O objetivo do conflito na natureza é lapidar as espécies. Garantir a sobrevivência do mais adaptado. Então o ser humano não é diferente. Só que o ser humano, quando começou a pensar, ele começou a associar esses perigos, né? Associar coisas que ele não compreendia, que estavam acima dele, como o raio, o trovão, as intempéries, os aspectos climáticos que vinham, né? Um mar que podia te afogar, né? Um raio que podia te matar, o trovão que te assustava. O trovão não tem perigo nenhum, porque é só barulho, né? Mas qualquer entidade viva se assusta com o trovão, se assusta com o barulho, ainda que não exista risco algum. O raio sim é perigoso, pode matar. Uma alta voltagem. Então todos esses elementos, inclusive o fogo, né? O fogo, ele, inicialmente, ele era reverenciado, né? Ele era sagrado, ele era algo raro que tinha que ser controlado, digamos assim. Quando se conseguiu o fogo, era uma grande alegria. O fogo propiciou também várias coisas ao ser humano. O fogo aquecia o ser humano. Era possível uma alimentação, uma melhor alimentação, mais fácil de ser digerida quando se cozinhava a carne. Então, o fogo era reverenciado. Mas depois que o homem aprendeu que o fogo também poderia matá-lo,
que ele poderia cozinhar, além de comida, cozinhar o outro, incinerar o outro, o fogo foi associado também a uma coisa demoníaca, a uma coisa assustadora e terrível. Então a escuridão, né, sempre é associada ao mal. Tudo isso são analogias simbólicas que a mente amedrontada, apavorada faz, emocional faz. O homem só consegue se libertar disso quando ele se abstém da sua emotividade, quando ele compreende seus processos psicológicos, aí sim, né, quando ele exerce a sua racionalidade de uma forma ampla, suprimindo elementos emocionais. Aí você deixa de ser um religioso, você mata, destrói milhares e milhares de anos. Talvez eu possa falar, tem milhares de anos, né, que o homem apareceu no planeta há cerca de 140 mil anos. Então eu vou falar em milhares, você elimina com a racionalidade, porque a racionalidade é o evento evolutivo mais importante do ser humano, na evolução do ser humano. Porque realmente o ateu, o livre pensador, ou a pessoa que se abstém de religião, de pensamento, de sentimento religioso, ele conseguiu eliminar milhares de anos de um processo enraizado nos aspectos mais antigos do cérebro. Sistema límbico, sistema emocional. Já foi demonstrado que é exatamente nessa região do cérebro que surgem as emoções mais primitivas e também o sentimento religioso. Então, meus amigos, eu queria aqui, espero ter conseguido demonstrar, fazer uma viagem rápida com vocês, desde os primórdios da civilização até a atualidade, demonstrando que a racionalidade é a grande evolução e que a emoção está intrinsecamente ligada, conectada ao sentimento religioso e também está intrinsecamente ligada ao pior do ser humano. A visão egocêntrica, animal, de autodefesa, de separatismo, né? E que a racionalidade é a única forma de nós nos compreendermos, entendermos que nós, durante milhares de anos, por isso que não é fácil extirpar o sentimento religioso. Não é fácil. Porque nós estamos lidando aqui, né, com uma camada superficial do cérebro, que é o aspecto mais externo do cérebro. O córtex cerebral é a parte exterior, mais nova do ser humano. E o sistema límbico, emocional, é a parte mais antiga, hierarquicamente mais antiga. Então prevalece ainda no ser humano a emoção, em detrimento da razão, porque a razão é recente. Nós podemos dizer que o processo racional científico surgiu há cerca de 4 séculos apenas. Nossa ciência da metodologia que é aplicada hoje, o pensamento da forma que é aplicado hoje, surgiu há cerca de 4 séculos. E foram milhares de anos de pensamento religioso, onde o sistema límbico dominou. E ainda hoje domina. Porque a evolução nunca é imediata, a evolução nunca é rápida. Toda evolução é gradual. É por isso que nós vemos hoje os racionalistas serem raros, porque nós somos a evolução de uma sociedade, de uma espécie, né? Do ser humano. Nós somos a evolução. Nós, que eu digo, livres pensadores racionalistas, que usamos a razão não apenas para construir carro, ou construir casa, ou construir uma ponte, ou para criar um remédio para curar uma doença. Não. A grande evolução é a racionalidade aplicada ao existencialismo, aplicada à ética própria, aplicada à educação. E isso é raro. Nós somos raros, porque somos a evolução. O ateu, né? O ateu que estuda, o ateu que chega a essa constatação, ele é a evolução do religioso. O religioso é um dinossauro, que deve ser estudado como fóssil, deve ser estudado os fósseis da nossa sociedade, que é a religião, né? É o resíduo, é o fóssil. A religião é o fóssil do pensamento humano. É o que já está morto e que já devia estar enterrado. E os religiosos se negam a enterrar esse dinossauro, a enterrar esses fósseis.
E por isso fede, né? A religião fede porque o cadáver, não se quer enterrar o cadáver. Eles querem, pelo contrário, né, acreditar que o cadáver ainda vive. Então, é uma espécie de um zumbi, né? A religião é um pensamento morto, mas que ainda é reverenciado, ainda é propagado por pessoas, grupos que são a maioria da humanidade ainda, que funciona a partir do sistema límbico, do sistema emocional, sistema animal, selvagem. Por isso que o sacrifício, a dor, o sofrimento está sempre associado à religião, né? E também, né, escapando-se desse sofrimento, vem a fuga da realidade, a fuga do terror, né? Fuga do inferno, e se encontra um paraíso idílico. Uma visão totalmente infantil, uma visão totalmente selvagem e primitiva. Porque esses indivíduos religiosos eles vão fazer de tudo para conseguir o tal do paraíso deles, né? Assim como um animal, ele faz de tudo para fugir de um predador. Então o pensamento não mudou. A grande maioria da sociedade ainda é composta por animais que se agrupam como nos primórdios, né, para se alimentar da palavra e para se proteger do mal. Então não mudou nada, né? Enquanto nós ateus, racionalistas, estamos no trabalho, né, compartilhando ideias e informações sem ter essa necessidade de se agrupar para se proteger, mas agindo pela primeira vez individualmente, pensando por si, sendo consciente. Então, gente, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos para a propagação do conhecimento.